Se você já está cansado dessa rotina de acordar todos os dias para trabalhar de 9 às 5, sem ter nenhum vislumbre do que vai rolar quando você não puder mais produzir do mesmo jeito que você produz hoje, e ainda não consegue fazer aquela grana que é suficiente para te manter um estilo de vida. Ou então, se você também é desses que, assim como eu, questionam essa lógica de dividir a vida em fases, tipo de estudar, produzir, aí depois que você já viveu tudo, praticamente investiu sua vida toda para o trabalho, aí você pode curtir quando tiver mais velho. E aí te falta o quê? Tempo, né? Te falta saúde. Cara, esses modelos já estão mais do que ultrapassados. E o grande lance é como que a gente consegue agora produzir de um jeito que te dê o conforto financeiro, mas que também te permita curtir a vida. Tá, antes de eu continuar a responder, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou a Ju Guimarães, eu sou uma das fundadoras do 55 Lab Co, que nada mais é do que um laboratório de negócios que manda a real oficial desse lance de empreender. E entendam que empreender não é só ir lá e abrir uma empresa não, tá? É entender você mesmo como uma instituição, alguém que pode ter várias carreiras ao mesmo tempo e que, obviamente, assim como qualquer empresa, também tem que ter os seus ativos, seus objetivos e metas, seus indicadores de desempenho e acompanhamentos. Então, se você ainda está aqui, é porque você compactua com esse pensamento de quebrar esses paradigmas, essas lógicas de trabalho como a gente conheceu até aqui. E aí você me pergunta, tá, para que serve então esse tapa na cara? Então eu já vou te contar o porquê do nome. Ele é sim um tapa na cara porque não é uma fórmula mágica, não é uma promessa de enriquecimento para você fazer os R$ 8.000 trabalhando 4 horas por dia, assim, de uma hora para outra. Tipo, assistiu todas as experiências, trocou ideia com a galera que tá aqui e de repente, pá, tá rico e com tempo de sobra, né? Nada disso, tá? E também não é nada que vai te fazer uma loucura de simplesmente largar a sua estabilidade ou o seu emprego para sair empreendendo em qualquer mercado na Stora Mode. O que é o tapa na cara, na verdade? Ele é um conjunto de princípios e de ferramentas que a gente testou e validou aqui. E já tem uns 10 anos que a gente questiona esses padrões de trabalho, sabe, pré-estabelecidos de trabalhar de 9 a 5, ter aquela fissura mesmo por cumprir horário e entender muito mais uma lógica de produtividade, de entregas, de impacto e, obviamente, desvincular a renda de trabalho. E isso é a grande sacada. Primeiro de tudo, a gente começa com um questionamento mesmo de renda absoluta e a renda relativa. Você acha que ganhar R$ 8.000 por mês é muito? Várias pessoas responderam pra gente que é suficiente. Mas e se você estiver trabalhando para ganhar R$ 8.000 por mês, investindo de 8 a 10 horas da sua vida? Se eu te falar que essa mesma pessoa está ganhando R$ 36 por hora, isso é muito? Pouco ou suficiente? E se eu te falar que essa mesma pessoa que ganha os R$ 8.000 tem uma possibilidade de trabalhar 4 horas por dia, fazendo exatamente o que ela faz, com os mesmos entregáveis, apenas com engrenagens de um sistema de gestão muito simples, ela passa a ganhar R$ 100 por hora e consegue trabalhar 4 horas por dia, tirando os mesmos 8.000. Nesse caso, quem que é mais rico? Aquele que estava num regime de jornada de 8 horas ou que investiu 4? Percebe a diferença de renda relativa? Pois é, esse é o lance. Na hora que você começa a dissociar renda de tempo e você começa a entender que estar ocupado não é necessariamente ser produtivo, e aí existe aquela máxima, né? Quem que é você nesse caso? Que é uma máxima dá para a pessoa, se você tem uma coisa muito importante que precisa ser feita muito rápido, dá para a pessoa mais ocupada porque ela vai entregar? É aquela lógica de, cara, sempre nós já nascemos negociantes, somos natos nisso. As crianças fazem o tempo todo. E a gente vai perdendo isso ao longo da vida por causa de padrões que foram impostos.
Você, como colaborador de uma empresa, pode facilmente entender todas as suas entregas, o que é esperado de você, e ao invés de usar as 8 horas completas do dia para entregar, entregar em 2, 3. Vamos combinar que isso é super possível? Sim. E a moeda atual, as duas moedas atuais dos novos ricos, aqueles que buscam as experiências, que querem ter a possibilidade de curtir a vida, acompanhar o crescimento dos filhos, sabe, dedicar tempo aos hobbies, ter uma vida com muito mais significado, essas pessoas valorizam duas coisas, que é a mobilidade e o tempo. E fazer isso não é assim tão difícil. Os conceitos eu tenho certeza que você conhece. Mas o grande lance é colocar na prática. Você sabe, por exemplo, me responder a pergunta: o que você faz da vida? Você trabalha com o quê? Dei essa pausa de propósito. Eu tenho certeza que a primeira coisa que veio à sua cabeça foi sua área de formação. Então você pode ter falado: ah, eu sou engenheiro, ou sou um profissional de comunicação, ah, sou nutricionista, advogado. Ou então você fala com que você trabalha. Ah, eu trabalho com seguros, eu trabalho com vendas. Cara, é a coisa mais difícil que tem é alguém conseguir responder essa pergunta falando qual é o impacto que elas causam nas pessoas, qual é a transformação de fato e qual é aquele fator que faz com que os seus amigos te liguem para pedir a sua opinião sobre um assunto específico. Na hora que você entende o que é isso, cara, suas possibilidades simplesmente fazem assim, ó, abre um mundo de possibilidades. E aí sim, você começa a definir alguns objetivos e esses objetivos, eles têm que ser específicos, eles têm que ser mensuráveis, eles têm que ter um tempo para serem atingidos. Existe também uma lógica de definição de quais são e como você desenvolve eles. Depois você vai parar para pensar quais são os indicadores de desempenho, ou seja, aqueles fatores que você vai conseguir olhar e mensurar de tempos em tempos para parar as arestas e de fato colocar a mão na massa. Porque uma vez que você coloca isso para rodar, você consegue ir fazendo um acompanhamento pelos indicadores e aparando as arestas para poder conseguir chegar àquele objetivo. E, obviamente, ao longo desse processo, pode ser que você tenha que fazer algumas mudanças, sim, substanciais. Não só no seu estilo de vida, mas também no que você está disposto a pagar por ele, né? Para conseguir viver esse lance no presente, não no futuro, que vamos combinar, mesmo rolando aí a possibilidade de viver com os rendimentos de investimentos ou com uma possível aposentadoria, cara, para que você vai deixar para curtir sua vida lá na frente? Por que não fazer agora? Então, o tapa na cara, ele vai te ajudar a entender exatamente o que você... Sabe aquela pergunta básica que fazem quando a gente é criança? Sabe? O que você quer ser? Aonde você quer chegar? Depois você vai entender o que você sabe fazer, o que você gosta de fazer, qual é a sua composição de entrada e saída de grana, porque não dá simplesmente para falar sobre um planejamento de vida sem entender exatamente o que, como você ganha e gasta. E quando você tem isso mapeado, a gente enxerga claramente o gap do que você precisa fazer para poder chegar lá. E aí é que entra a lógica perfeita que vem por trás do tapa na cara, porque ele é um triângulo. E ele não é um triângulo à toa, tá? Ele é um triângulo por causa do equilíbrio, da sintonia e da fluidez que 3 pontos básicos tem que ter para fazer isso girar, que é o financeiro, o comercial e a comunicação. E aí você vai me perguntar, mas Juliana, eu quero continuar sendo colaborador de uma empresa, qual é a lógica de pensar no meu comercial ou na minha comunicação? Cara, se você entender a sua vida profissional, sua carreira como uma instituição e você como alguém que tem um know-how e que pode ser compartilhado, essa lógica vai fazer um super sentido para valorizar e para melhorar o teu valor no mercado. Só que nada acontece de um dia para o outro, isso é um processo e é por isso que eu falo que não existe fórmula mágica aqui no tapa na cara. O grande lance é, se não é medido, ele não é gerenciável. Se não é gerenciável, você não vai desenvolver e conseguir atingir o que você colocou como objetivo financeiro e como objetivo de tempo e divisão e equilíbrio dessa história na sua vida.
Então, a gente começa no tripé do financeiro te ajudar a classificar claramente, não só classificar, mas a correlacionar as suas receitas e despesas, porque isso sim é a base e a base sólida para tomada de decisões que mudam a sua vida e deixam de ser, ó, achismo. E também a gente já encontrou várias pessoas que até têm isso para trás, mas que não projetam. Então, se você não sabe que você precisa ter X mil reais, X clientes, que tal tipo de cliente dá um retorno X e um outro dá um retorno Y, você não vai conseguir tomar uma decisão, por exemplo, de demitir um cliente ou de declinar uma proposta de trabalho, né? Então a gente sai do empírico para o que é fato, que é dado. E quando a gente fala de comercial, vamos combinar que hoje ninguém mais fica 5, 6, 10 anos em uma empresa. É raríssimo isso hoje. A não ser que você seja lá o fundador dela, e que também ainda é raro, né? Porque vários agora vendem para literalmente chegar àquele lance de deixa eu fazer primeiro dinheiro e depois curtir a vida. Mas, de novo, quem não é visto não é lembrado. E você tem clientes, sejam eles clientes internos na empresa ou sejam eles clientes mesmo, se você for um empresário empreendedor, em diferentes estágios. E você precisa entender exatamente qual é o perfil daquele cara que não conhece, não sabe que precisa do produto ou serviço que você tem, ou seja, é alguém que você precisa trabalhar muito a base conceitual. Você tem aqueles que já têm o problema, mas não te conhecem. E você tem aqueles que já identificaram a dor, te conhecem e que sim, estão muito mais próximos ali para poder fazer ou fechar uma venda. A mesma lógica acontece quando você é um colaborador. Você está hoje numa empresa, grandes chances do seu competidor ou de alguém que está num cargo de gestão do seu concorrente saber quem é você. Mas até aí ele conhecer os seus accomplishments, né? Ele saber o que você já fez, quais foram as suas conquistas, quais foram os projetos que você liderou. Aí, cara, era só se ele te chamar para uma entrevista. Mas se você encontra canais para falar sobre isso, e aí eu vou fazer o link já já com a comunicação, você começa a construir a base da sua carreira de um jeito muito mais sólido. Quando você conhece o perfil desses clientes, você consegue aí sim fazer e desenhar um pipeline e acompanhar quanto tempo você demora entre o primeiro contato e o fechamento do primeiro contrato, quais são os clientes que têm uma margem melhor, quais são os tipos de produtos que são comprados por cada perfil e por determinado cliente. Aí você, de novo, sai do empírico e vem para o que é fato e dado. E aí o link com a comunicação, que é aquela lógica, gente. De novo, quem não é visto não é lembrado. Então, se você não cria um calendário mesmo, para que você poste coisas que façam sentido, que tenham nexo, que possam de alguma forma ajudar na construção da sua marca, seja ela a sua marca pessoa física ou a sua marca pessoa jurídica, cara, você também não vai ter frequência e sem frequência você também não terá engajamento. E aí você precisa definir quais são os seus indicadores de desempenho, porque diferente do que muita gente acha que você precisa ter aí 1 milhão de seguidores, você não precisa disso. Você pode ter uma base muito pequena, mas extremamente ativa e engajada, que a partir daí você pode sim ter novos negócios, novas possibilidades e novas oportunidades. Mas falar é muito fácil, né, gente? Porque isso é um lance que a galera, principalmente a galera aqui do marketing digital, não diz. Porque as fórmulas existem, os conceitos são conhecidos de alguma forma, talvez não com tanta profundidade, mas eles são conhecidos. A lógica de fazer as decisões baseadas em dados é muito clara, mas daí o lance é colocar em prática, e esse é o desafio. Porque tentar aqui, no tapa na cara, não é uma opção. Tem que ir lá e tem que fazer. E por isso que eu te digo, o tapa na cara ele tem ali, são 6, 7 módulos, né? Porque aí depende do grupo que a gente está trabalhando, que a gente vai trabalhar não só todos esses conceitos, mas te dá todas as ferramentas para você conseguir colocar em prática e ainda vai te colocar um prazo para fazer cada uma dessas coisas e para acompanhar os seus indicadores, porque a cada 15 dias eu e o Fernando Santiago, que é meu sócio, meu marido nas horas vagas e o cara por trás de toda essa metodologia, a gente vai se encontrar e a gente vai ter reunião para entender como está o seu colocar em prática, como está a sua mão na massa. Então, se você é desses que também tem a dificuldade para fazer o negócio acontecer, já entendeu e questiona toda essa lógica, vem com a gente no Tapa na Cara. É só clicar aí embaixo. Até mais!